Ao vivo, né? Fala galera, hoje vai ser engraçado. Não é engraçado, porque eu não sei, eu sinto que eu vivi em outro mundo. Desde quando eu nasci até 2020. É muito tempo, dá 23 anos. Porque, eu não lembro, eu lembro dos casos de corrupção que aconteceu no governo do Lula, tal, mensalão, petrolão, mas, minha família não comentava sobre. Então eu vivi fora dessa bolha, assim, do que acontece no mundo, do que acontece no Brasil. E hoje eu vou rever a reportagem do Jornal Nacional do Lula sendo preso em 2018. Então, deixa eu trocar aqui, ó. Lula, prisão, Jornal Nacional. Porque eu quero olhar com os olhos que eu tenho hoje, como que foi feita a reportagem, o que eles falaram. Acho que é esse primeiro aqui mesmo. 40 minutos. Vamos ver. Eu tava até vendo um pouco aqui, mas vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite. 7 de abril de 2018. O ex-presidente 7 de abril de 2018. Ok. Luiz Inácio Lula da Silva se entregou às 6h42 da tarde à Polícia Federal. Beleza, ele se Ele entregou. começa a cumprir a sua pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Triplex. A prisão Isso é muito importante. Corrupção passiva, o que pelo nome provavelmente eu não tô roubando, mas eu deixo os meus amigos roubar, né? Passivo. E lavagem de dinheiro com triplex. Ou seja, ele pegou dinheiro sujo, comprou o triplex para tornar o dinheiro limpo e depois vende o triplex. Paga imposto e o dinheiro tá limpo. ocorreu quase 26 horas depois do fim do prazo dado pelo juiz Sérgio Moro para que Lula se apresentasse voluntariamente. O ex-presidente anunciou de manhã a sua decisão de se entregar. Fez um discurso com críticas à justiça, à imprensa e no qual voltou a repetir que é inocente. Lula será transferido para o Paraná. Nesta edição, nossos repórteres em São Paulo, São Bernardo do Campo e Curitiba vão trazer todos os acontecimentos sobre a prisão. O presidente Lula está neste momento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o avião que vai levá-lo está prestes para decolar para Curitiba. Lula já passou pela Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde fez exame de corpo de delito. Eram quase 7 horas da noite quando Lula deixou o Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo e se entregou à Polícia Federal. Caraca. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso por crime comum. Nós vamos agora a São Paulo conversar Por ao crime vivo comum? com a Será que repórter outro já foi preso Patrícia por outro Falkowski, motivo? que tem as informações pra gente. Boa noite, Patrícia. Um crime não comum. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. A gente vê aí neste momento este avião onde está o ex-presidente Lula se preparando então agora para decolar. A informação é que a decolagem já foi autorizada. Esta é a pista principal aqui do aeroporto de Congonhas. Então vocês acompanham com a gente nas imagens. O ex-presidente Lula está neste momento decolando aqui no aeroporto de Congonhas. Olha lá, ele já decolou, seguindo então em direção a Curitiba. Vocês veem aí na imagem, ele acabou de decolar aqui no aeroporto de Congonhas. Este que é um monomotor da Polícia Federal, turbo hélice. Então, neste momento, então, a gente está vendo aí nas imagens, o ex-presidente Lula acabou de decolar no aeroporto de Congonhas, que fica aqui na zona sul de São Paulo. E aí a gente vê este momento, vocês acompanham com a gente. Ele segue num avião monomotor da Polícia Federal. Vocês acompanharam então ao vivo agora no Jornal Nacional o exato momento em que o ex-presidente Lula deixou o aeroporto de Congonhas e segue agora em direção a Curitiba. A gente vê aí, continuamos acompanhando as imagens ao vivo. A gente faz essas imagens aqui do nosso Globocop. Conseguimos então ver essa decolagem, o momento em que ele saiu da pista principal. É um monomotor da Polícia Federal turbo-hélice. A gente está aqui acompanhando e lembramos para vocês como é que foi este caminho aqui hoje até
essa decolagem no aeroporto de Congonhas. Então vamos lá, o ex-presidente Lula, ele veio para cá de helicóptero, um helicóptero do governo do estado de São Paulo. Ele estava na Superintendência da Polícia Federal. Lá ele saiu às 8h11, veio aqui para o aeroporto de Congonhas, onde chegou por volta das 20h22. E aí ele saiu do helicóptero caminhando em direção ao avião, que agora a gente viu que foi o avião que o levou até, que vai levá-lo até Curitiba. Foi um trajeto rápido. O ex-presidente Lula estava na Polícia Federal. Ele fez o exame de corpo de delito na PF. Também foi um procedimento rápido que não durou nem 15 minutos. Este helicóptero saiu da Polícia Federal na zona oeste de São Paulo e seguiu em direção ao aeroporto de Congonhas, onde vocês viram agora, acompanharam com a gente ao vivo esse momento em que o ex-presidente Lula partiu aqui. Vamos ver novamente esse instante da decolagem. Vocês veem aí, acompanham com a gente. Essa é a pista principal aqui do aeroporto de Congonhas. Como vocês podem ver novamente, este foi o instante em que o ex-presidente Lula deixou o aeroporto de Congonhas neste avião monomotor da Polícia Federal. Chico. Patrícia, trata-se de um Cessna Caravan, um avião que tem uma velocidade de cruzeiro de 350 km por hora. Portanto, a expectativa é que esse voo leve 1 hora até Curitiba, porque essa é a distância São Paulo-Curitiba, linha reta. Nessa edição do Jornal Nacional, você vai ver como foi o passo a passo deste dia em que o ex-presidente Lula foi preso. O ex-presidente estava no prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC desde a noite de quinta-feira, depois que o juiz Sérgio Moro decretou a prisão dele e estipulou prazo para que ele se apresentasse. Pela segunda noite seguida, o ex-presidente Lula dormiu no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A concentração de militantes em frente ao prédio diminuiu bastante durante a noite. Algumas pessoas armaram barracas e se abrigaram do lado de fora ou dormiram na calçada. Dentro da sede do sindicato, passaram a noite no chão. O segundo andar do sindicato, onde Lula dormiu, foi isolado pelos seguranças. Só a família teve acesso logo cedo. Do lado de fora, dava para ver o número de militantes aumentando a partir das 9 da manhã. Havia uma grande expectativa de que o ex-presidente Lula saísse do sindicato e discursasse pela primeira vez desde que o mandado de prisão contra ele foi expedido. Um carro de som usado nos outros dias para discursos recebeu todos para um ato em homenagem ao aniversário de Dona Marisa Letícia, que completaria 68 anos se fosse viva. Ela morreu no início do ano passado. Por volta das 10h30 da manhã, representantes de várias religiões subiram do carro de som. Em seguida, o ex-presidente Lula saiu da sede do sindicato escoltado por seguranças e se juntou a eles. Lula estava acompanhado da ex-presidente Dilma Rousseff, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, de ex-ministros... Nossa, Gleisi Hoffmann, ela sempre tá no meio, até hoje ela tá no meio da política, né? Eu escuto bastante o nome dela. E políticos do PSOL e do PCdoB. O bispo emérito de Blumenau... Ô, Boulos! Caramba, o cara parece um traficante, mano. Mas só parece. Que loucura, mano. O cavanhacão, camiseta. Reinaldo Angélico Sândalo Bernardino presidiu a celebração. Nós começamos um dizendo ao outro que está a seu lado uma mensagem. Diga a ele, a paz esteja com você. Nossa, o cara levou a igreja. Vários artistas participaram. Todo mundo! O ex-ministro Gilberto Carvalho falou um pouco sobre Dona Marisa Letícia. Representantes de entidades e de partidos se revezaram no microfone. A ex-presidente Dilma Rousseff fez uma oração. Essa oração é uma oração de paz. Uma oração de uma época da humanidade e que hoje, mais do que nunca, mostra que nós somos a igreja da pra paz. amenizar. Sempre quando um bandido tá sendo preso, no caso nessa época ele era bandido, nem da violência. os caras envolvem igreja. Oração isso, de né? São Francisco de Assis. Senhor,
fazei-me instrumento de vossa paz. O ex-presidente Lula abriu seu discurso numa longa saudação a políticos, sindicalistas e artistas que estavam no carro de som. Chegou a desejar sucesso a alguns políticos que já se declararam candidatos na eleição deste ano. Em seguida, lembrou que estreou no cenário nacional como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que o abrigou desde que o mandado de prisão foi expedido pelo juiz Sérgio Moro. Lembrou episódios das greves de 1979 e 1980, para dizer que mais importante do que vencer é consolidar visões políticas. Depois, Lula atacou a imprensa, criticou emissoras de televisão, jornais, revistas e rádios do interior, que, na visão dele, dedicam-se a atacá-lo. Citou nominalmente as redes Bandeirantes, Record e Globo, o jornal O Globo e a revista Veja. Voltou a repetir que é inocente, que o triplex não é nem nunca foi dele e que foi julgado sem provas. E fez uma forte crítica ao Ministério Público e ao Judiciário, dizendo que os ministros votam para agradar a opinião pública. Porque, no fundo, você destrói as pessoas na sociedade, na imagem das pessoas, e depois os juízes vão julgar e falar: eu não posso ir contra a opinião pública, porque a opinião pública está pedindo para caçar. Quem quiser votar com base na opinião pública, largue a toga e vá ser candidato a deputado. Escolha um partido político. Caramba, ele tava putaço. E vai ser candidato. Caraca, não lembro disso, mano. Em seguida, Lula disse que o objetivo de sua prisão é calá-lo, mas que ele não teme isso. Nas palavras do ex-presidente, ele não é mais um ser humano, mas uma ideia. E referindo-se a si próprio, diz que cada um de seus apoiadores vão se transformar em Lulas e sair pelo país fazendo o que tem que ser feito. E citou os militantes do movimento sindical, o movimento dos sem terra, o movimento dos trabalhadores sem teto e os militantes da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos queimam, fazer as passeatas que tanto vocês queimam, fazer as ocupações no campo e na cidade. Parecia difícil a ocupação de São Bernardo. Caraca, mano, ele dando um abracinho no Boulos ali. Olha, isso dali, queimar os pneus, é incentivo a vandalismo. Ele fez um carinho no bolo ali, meio... Caralho, que doideira, mano. Vocês vão receber a notícia de que ganharam o terreno que vocês invadiram. O ex-presidente, então, disse que chegaram a aconselhá-lo a se exilar no Uruguai para não se entregar. Lula disse a seus apoiadores que decidiu não fazer isso porque não tem mais idade, porque, voltou a repetir, quanto mais tempo ficar preso, mais apoiadores terá. E explicou por que decidiu se entregar. Por isso que eu estou falando. A Associação Nacional dos Procuradores da República repudiou as declarações do ex-presidente Lula feitas em seu... Será que vai mostrar as provas, tal, as coisas? Discurso na manhã de hoje. Em nota, a ANPR afirmou que os procuradores foram agredidos de forma absolutamente injusta e descabida. A ANPR afirmou também que é fantasioso imaginar que o Ministério Público e a Justiça brasileira, incluindo o Supremo Tribunal Federal, estariam, abre aspas, mancomunados em uma trama contra o ex-presidente, fecha aspas. A nota da ANPR encerra declarando que nada, nem ninguém, afastará os membros do Ministério Público do cumprimento equilibrado, impessoal e destemido de seus deveres. O ex-presidente Lula se entregou à Polícia Federal quase 26 horas depois do fim do prazo concedido pela Justiça para que se apresentasse voluntariamente. Extrapolou o prazo. Depois de discursar por quase uma hora, Lula foi carregado até dentro do sindicato por militantes. No caminho, recebeu flores, cumprimentos e, antes de entrar no prédio, acenou para a multidão. Lá dentro, o ex-presidente almoçou.
Logo depois do discurso do ex-presidente no começo da tarde, militantes já se dirigiram ao aeroporto de Congonhas para esperá-lo. No início da tarde, a Polícia Militar e a Companhia de Tráfego começaram a organizar o esquema para a chegada do ex-presidente Lula. Eles fecharam uma parte desta rua aqui em frente ao aeroporto, onde estão os militantes. O número de correligionários foi aumentando ao longo da tarde e os ânimos ficaram mais exaltados. Os militantes se concentraram em frente ao portão por onde entram autoridades. Houve bate-boca com pessoas que defendiam a prisão de Lula. Cadeia dele! Eu sou Lula! Eu sou Lula! Equipes de imprensa também sofreram ameaças de agressão. A nossa foi expulsa da frente do portão. No meio da tarde, acompanhamos o comboio da PF com 5 carros sem identificação que seguiu para o Sindicato dos Metalúrgicos. Estacionaram a poucos metros de um dos portões do sindicato. Lá os agentes esperaram. Pouco antes das 5 da tarde, registramos quando o ex-presidente entrou num carro cinza que estava no estacionamento do sindicato. Houve tumulto. Parte do portão foi arrancada pelos militantes. Sem condições para a saída, Lula voltou para dentro do prédio. Às 6 da tarde, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, fez um apelo à militância. Polícia Federal, deu a nós meia hora. Deu meia hora para nós resolvermos. Se não resolvermos essa situação, é Lula responsabilizado. O aguardavam. O repórter César Menezes o acompanhou. Agora, 2 carros que estavam dentro do terreno estão saindo, pararam ali na esquina, uma pessoa estende uma bandeira. O cara fez e agora eles vão para uma rua que está um pouco mais distante do sindicato, portanto não há uma presença maior de militantes. Eles começam a ganhar velocidade agora, vão se distanciando. A gente está aqui do alto acompanhando agora este comboio. O trajeto de 36 quilômetros entre o sindicato e a superintendência da Polícia Federal durou aproximadamente 1 hora. A repórter Patrícia Falkowski acompanhou a chegada de Lula à Polícia Federal às 19h53. Lula acaba de chegar aqui na superintendência da Polícia Federal, que fica na zona oeste de São Paulo, como vocês veem neste momento. Ele deixou o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo às 18h42, e por isso foi um trajeto de 1 hora junto com o comboio da Polícia Federal, e a gente vê que neste momento então o ex-presidente Lula está entrando na sede da PF. Em volta tem uma movimentação bem grande de jornalistas, a imprensa que o acompanha neste momento. E aí a gente segue daqui mostrando essa movimentação para vocês. Portanto, o ex-presidente Lula chega aqui à sede da PF. Vamos voltar ao vivo agora a São Paulo para falar com a repórter Verusca Donato, ela que está no aeroporto de Congonhas, de onde há pouco mais de 10 minutos decolou o avião que levou o ex-presidente Lula, está levando de São Paulo para Curitiba. Verusca. Boa noite, Chico. Boa noite, Chico. Boa noite, Juliana. Boa noite aí para todos. O clima ficou bem tenso agora há pouco. A força tática, os policiais chegaram a jogar 2 bombas de efeito moral para dispersar os apoiadores do ex-presidente Lula, que ficaram bem frustrados quando esperavam que ele entrasse aqui pelo portão das autoridades de carro. Mas ele acabou chegando de helicóptero e depois embarcou por volta das 8h40 da noite num monomotor turbo-hélice Caravan da Polícia Federal. Os manifestantes agora conversaram com a polícia, eles conseguiram negociar, conseguiram subir em direção ao aeroporto e já estão, parece que indo embora. Um homem só foi detido aí nessa confusão. Chico e Juliana. Obrigado, Verusca. Então havia expectativa que o ex-presidente Lula fosse de carro de São Bernardo para o aeroporto de Congonhas, então havia manifestantes tanto a favor como contra a prisão de Lula, e nós vimos aí pequenos incidentes. Juliana. Agora a gente vai chamar a repórter Carolina Wolff, ela que está no aeroporto em Curitiba e vai dar mais informações para a gente. Ela está na região metropolitana de Curitiba. Carolina. Acho que é agora.
Olá, Juliana, Chico, boa noite a todos. Olha, a expectativa de chegada do ex-presidente Lula aqui à região de Curitiba é por volta das 10 horas da noite. O tempo de voo deve ser de mais ou menos 1 hora e 10 minutos. E aqui no aeroporto Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, já está tudo pronto aí para o desembarque do ex-presidente. Durante toda a tarde, uma movimentação muito grande de policiais. Agora há pouco, várias viaturas da Polícia Federal entraram na pista e um helicóptero da Polícia Federal já está aqui desde o meio da tarde, bem próximo de onde vai desembarcar o ex-presidente. E daqui do aeroporto, ele segue de helicóptero direto para a sede da Polícia Federal aqui em Curitiba, onde está a repórter Malu Maza. Boa noite, Malu. Olá, boa noite, Carolina. Boa noite a todos. Quando o avião com o ex-presidente pousar no aeroporto Afonso Pena, na região de Curitiba, Lula será colocado num helicóptero e trazido aqui para a Superintendência da Polícia Federal, onde deve ficar preso. Esse percurso de helicóptero do aeroporto até a sede da Polícia Federal é um percurso curto e deve ser completado em, no máximo, 10 minutos, segundo informações apuradas pela TV Globo. Quanto tempo ele Nesse ficou momento, preso? a gente vê aí o heliporto da sede da Polícia Federal, está iluminado e agora há pouco havia movimentação de delegados ali. Depois que o ex-presidente pousar, ele segue um pequeno percurso a pé, ali no heliporto, até uma escada que dá acesso até ao último andar do prédio, que é onde fica a sala especial, onde o ex-presidente Lula ficará preso. Essa sala é um direito previsto em lei para quem já ocupou determinadas funções. Aqui na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, estão concentrados grupos contrários e favoráveis ao ex-presidente Lula. E o entorno aqui está com as ruas bloqueadas. Juliana, Chico. Obrigada, Malu. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ficar preso em Curitiba, numa sala especial, um direito previsto em lei para quem ocupa ou já ocupou determinadas funções. Quando decretou a prisão de Lula, o juiz Sérgio Moro determinou: em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de sala de Estado-Maior, na própria Superintendência da Polícia Federal para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física. Sala de Estado-Maior é um jargão jurídico para dizer que Lula deve ficar numa sala especial. Esse termo consta como exemplo relacionado no inciso 5 do artigo 7º da Lei 8.906, quando diz que é um direito não ser recolhido preso, senão em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas. O direito à cela especial para certas categorias foi considerado constitucional pelo Supremo em 2006. Esse local deve oferecer instalações e comodidades condignas, ou seja, adequadas. A prisão especial está também prevista no artigo 295 do Código Processual Penal. A lei diz que prisão especial consiste em cela separada dos demais presos ou até alojamento coletivo. Entre os cargos com esse direito estão ministros de Estado, governadores, membros do Legislativo, oficiais das Forças Armadas, magistrados, diplomados por qualquer faculdade, ministros de confissão religiosa e até guardas civis. Na lista, com 11 incisos, não constam ex-presidentes. Embora não apareçam na lista, para muitos juristas, ex-presidentes têm direito à prisão especial. Como oficiais das Forças Armadas têm esse direito, por analogia, ex-presidentes também têm, porque foram comandantes em chefe das Forças Armadas. O juiz Sérgio Moro, em entrevista a uma TV chinesa, disse que não havia motivo para adiar a ordem de prisão expedida contra o ex-presidente Lula. A conversa foi ontem à tarde em Curitiba e já estava agendada há mais de um mês. Em inglês, Sérgio Moro afirmou que recebeu o ofício do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre ordenando a prisão
e que não teve escolha a não ser cumprir a lei. As declarações foram dadas ao jornalista Stephen Gibbs, da CGTN América, um canal em língua inglesa da China Global Television Network. Moro disse ainda que o ex-presidente Lula já tinha sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e que era preciso executar a sentença. O juiz declarou que não viu nenhuma razão específica para adiar a prisão ainda mais. I don't see any specific reason to postpone it anymore. Disse o juiz Sérgio Moro, ex-presidente Lula, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, mas Lula tem repetido que é inocente. Na sentença do juiz Sérgio Moro, considerou que a OAS pagou mais de 2 milhões de reais em propina ao ex-presidente por meio da reserva e reforma do imóvel. O juiz escreveu que levou em conta documentos, perícias, notas fiscais da reforma, quebras de sigilo fiscal e bancário, depoimentos de testemunhas e réus. A condenação foi mantida em segunda instância e a pena aumentada. As investigações do triplex do Guarujá começaram no Ministério Público Estadual de São Paulo. Em março de 2016, os promotores denunciaram o ex-presidente à Justiça. A juíza responsável pelo caso enviou a investigação para o juiz Sérgio Moro, da Lava Jato de Curitiba, por considerar que os crimes tinham ligação com o esquema de corrupção na Petrobras. O caso chegou a Moro em junho do mesmo ano. Em 2009, a OAS Empreendimentos assumiu a obra, começada pela Bancop, cooperativa habitacional dos bancários, que enfrentou problemas financeiros. O condomínio foi entregue em 2014. No Paraná, os procuradores da Lava Jato denunciaram o ex-presidente no caso do triplex. O Guarujá tava bombando nessa época, nas músicas dos funk e tal. Em setembro de 2016, disseram que a OAS pagou propina a Lula por meio da reserva e reforma do triplex e que manteve o imóvel no nome da construtora para esconder a real propriedade. Segundo o Ministério Público Federal, o dinheiro veio de um caixa geral de propina, ligado e o pior é que não tava nem, o prédio nem parece ser muito luxuoso, a 3 contratos da OAS com a Petrobras. Durante o processo em Curitiba, o juiz Sérgio Moro ouviu 75 testemunhas de acusação e defesa. Lula foi o último dos 7 réus a ser interrogado. O ex-presidente disse que visitou o apartamento, mas que não quis comprá-lo. O depoimento foi em maio do ano passado. A verdade é o seguinte, doutor Moro, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. Lula foi condenado em julho do ano passado por Moro. Há uma pena de 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Na sentença, o juiz levou em conta documentos, perícias, notas fiscais da reforma, quebras de sigilo fiscal e bancário, depoimentos de testemunhas e réus. E considerou que não era necessário o triplex estar em nome de Lula, porque o crime era justamente ocultar a propriedade. Moro considerou na sentença que Lula recebeu, por meio do triplex, mais de 2 milhões de reais em propina. Um dos réus, o ex-presidente... Não, mas é óbvio que se você tá você tem que usar um laranja. Eles não iam ser tão burros assim. É óbvio que o triplex não ia estar no nome do Lula. Para isso que serve um laranja. Dentro da OAS, Léo Pinheiro, afirmou no... Mas a questão... Eles não falaram ainda. Estava no nome de quem? Interrogatório que o triplex estava reservado para Lula. O apartamento... Afirmou propina. Um dos réus, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, afirmou no interrogatório que o triplex estava reservado para Lula. Ah, aí, ó. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi me dito que era do presidente Lula e sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. O Ministério Público afirma, juntou documentos que supostamente diriam isso, que esse apartamento, esse triplex, não teria sido colocado à venda jamais pela OAS. Nunca foi colocado à venda pela OAS.
Desde lá de 2009. Desde 2009. Eu tinha orientação para não colocar a venda que pertenceria à família do presidente. Essas fotos mostram Lula e Léo Pinheiro numa visita ao triplex. As fotos também estão no processo. Ao finalizar a sentença, o juiz escreveu que é de todo lamentável que um ex-presidente da República seja condenado criminalmente, mas a causa disso são os crimes por ele praticados, e a culpa não é da regular aplicação da lei. Prevalece, enfim, o ditado: não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. A defesa de Lula recorreu ao Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Alegou que o dinheiro da compra e reforma do triplex não veio da Petrobras, que Lula não pediu qualquer vantagem indevida em razão do cargo de presidente e que o juiz Sérgio Moro negou a produção de provas, não seguiu a denúncia e se baseou no depoimento de Léo Pinheiro, que tenta acordo de delação premiada. O recurso foi julgado no dia 24 de janeiro deste ano pelo tribunal, numa sessão que durou mais de 8 horas. O relator, desembargador João Gebran Neto, e os desembargadores Vitor Laus e Leandro Paulsen consideraram que houve pagamento de propina e que existem provas. Para além da prova material, até aqui referida, a prova oral indicando que o apartamento 174, posteriormente modificado para o 64A, estava reservado ao ex-presidente. E mais, a prova indica que os recursos necessários para o pagamento da diferença entre aquilo que inicialmente foi adimplido pelo apelante e por sua esposa, agregado com as reformas, foram arcados pela OS. O tribunal aumentou a punição para 12 anos e 1 mês e determinou o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado. A defesa do ex-presidente anunciou que entraria com recurso. Porque é uma decisão, como eu já disse, que condenou uma pessoa que não praticou o crime. E nós acreditamos que esse resultado é o que vai prevalecer e que nenhuma medida restritiva será aplicada. Tipo, ele tá falando que o Moro levou em consideração o Cagueta. Falou assim, não, os caras me passaram a informação que esse apartamento era do Lula. Então essa informação tá tendo mais peso do que o Lula falando que não era dele, que ele só estava lá visitando. Foi isso que eu entendi. Ao ex-presidente Lula. Um dos recursos foi apresentado ao próprio tribunal em Porto Alegre. A defesa também entrou com pedidos de habeas corpus preventivos nos tribunais superiores em Brasília. No dia 6 de março, os ministros do STJ negaram por 5-0 o pedido de habeas corpus preventivo. A defesa pretendia impedir a prisão de Lula após se esgotarem os recursos em segunda instância. A decisão no STJ foi unânime. No meu entendimento, não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade na determinação de que o paciente venha, porventura, iniciar o cumprimento provisório da pena após esgotamento dos recursos em segundo grau, no caso dos embargos de declaração. No dia 22 de março, foi a vez dos 11 ministros do Supremo avaliarem o pedido de habeas corpus preventivo. Numa sessão que durou 4 horas, os ministros decidiram primeiro que poderiam julgar o pedido. Depois, como o ministro Marco Aurélio Mello não podia continuar na sessão porque tinha um voo marcado para um compromisso no Rio, a discussão sobre o mérito do pedido de habeas corpus preventivo, ou seja, se Lula teria ou não o direito de aguardar em liberdade o julgamento de todos os recursos, acabou sendo adiada. Em seguida, por 6-5, os ministros decidiram atender a um pedido da defesa e conceder ao ex-presidente Lula um salvo-conduto, impedindo que ele fosse preso antes do fim do julgamento, marcado para o dia 4 de abril. Deferida a liminar para que até Caralho, boa parte desses ministros está até hoje aí. Caralho. Julgamento deste habeas corpus, que será na sessão do dia 4, na primeira hora, portanto, será o primeiro processo a ser apregoado para continuidade de julgamento. Até este dia, então, a garantia do paciente de ter a salvaguarda
da sua locomoção, e que foi o pedido formulado. Será imediatamente expedido o ofício neste sentido. No dia 26 de março, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, a segunda instância da Lava Jato, negaram por unanimidade os embargos de declaração pedidos pela defesa. Fizeram apenas uma correção técnica no texto. Desse modo, no processo trazido em mesa pelo desembargador Gebran sobre o número 2, a turma decidiu a unanimidade. Tá, então os advogados pediu para embargar, pediu para prisão habeas corpus e tal, e foi tudo negado pelos desembargadores, pelos ministros. Tá. Nos termos do voto do relator, conhecendo em parte dos embargos. Eu não lembrava disso. E nesta parte dando parcial provimento, claro sem, contudo, que haja qualquer efeito modificativo. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal em Brasília retomou o julgamento. A sessão durou quase 11 horas e a maioria dos ministros, por 6-5, negou a concessão do habeas corpus a Lula. Nossa, 6-5? Com a decisão, caiu o último impedimento para a execução da pena do ex-presidente. No mérito, por votação majoritária, o Supremo Tribunal denegou a ordem nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, numa parte menor, e os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, que concediam a ordem. Esta é a proclamação do resultado. A seguir, o ministro do Supremo, Edson Fachin, nega o último pedido da defesa do ex-presidente Lula. E as reações à prisão de Lula no Brasil e no mundo. Caraca, eu não lembrava disso, mano. Na minha opinião, eu acho que teve prova suficiente. Não são tão fortes, o ministro de fato. Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje de manhã um novo pedido apresentado pela defesa de Lula para tentar evitar a prisão do ex-presidente. Não é um flagrante, mas é forte. Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje de manhã um novo pedido apresentado pela defesa de Lula para tentar evitar a prisão do ex-presidente. O pedido da defesa de Lula para evitar a prisão do ex-presidente foi feito diretamente ao ministro Marco Aurélio Mello, relator de 2 ações sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Mas o pedido foi sorteado, como prevê o regimento interno do Supremo. Com isso, a liminar ficou com o ministro Edson Fachin. Ainda assim, Fachin consultou a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, para saber se o caso ficaria com ele ou com o ministro Marco Aurélio Mello, como pediu a defesa de Lula. A ministra decidiu que o pedido ficaria com Fachin. Alegou que não houve irregularidade no sorteio e determinou que o processo fosse encaminhado imediatamente ao ministro Fachin. Os advogados do ex-presidente queriam evitar que Lula fosse preso até que o Supremo julgasse esse pedido ou até que o último recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região fosse julgado. Edson Fachin negou o pedido e afirmou que o recurso não suspende o início do cumprimento da pena. O ministro disse ainda que o entendimento do Supremo sobre cumprir a pena após a condenação em segunda instância é regra geral. Fachin lembrou que o plenário do Supremo já negou o habeas corpus da defesa do presidente e que a determinação da execução da pena imposta a Lula não representa ato configurador de ilegalidade ou abuso de poder. A prisão do ex-presidente Lula repercutiu entre políticos de vários partidos. O presidente Michel Temer fez um apelo à paz, especialmente nesse momento conturbado. Num evento hoje cedo, em Foz do Iguaçu, no Paraná, Temer ressaltou, sem mencionar nomes, a importância do respeito à Constituição. Quando nós temos uma constituinte para constituir, daí a palavra constituinte, para constituir uma sociedade que politicamente se passou a denominar Estado, não é? É para fixar regras em que o povo participante desta sociedade chamada Estado possa saber quais são, se me permite, entre aspas, as regras do jogo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não há o que comemorar. A decisão da Justiça não deve ser comemorada, mas respeitada, né? E todos os brasileiros precisam responder à Justiça. O presidente Lula também respondeu, teve todo o direito à defesa.
teve os recursos julgados, né, a tese dele não foi vencedora. O longo processo para cumprimento da ordem de prisão do ex-presidente Lula provocou a reação de políticos de diversos partidos. O deputado Miro Teixeira lamentou o que chamou de show eleitoral de Lula. Lula transformou esse momento grave e triste num show eleitoral. Bom, terminou preso. O deputado Beto Mansur, agora no MDB, criticou a resistência de Lula à ordem de prisão. Uma decisão judicial que já o julgou e já o condenou, ele não poderia ter confrontado a justiça. E isso é muito ruim para quem já foi presidente da República. Em nota, o senador Paulo Bauer, líder do PSDB no Senado, criticou a atitude do ex-presidente diante da ordem judicial. Não podemos admitir que instituições essenciais para a democracia, como o Judiciário, o Ministério Público, a imprensa, sejam atacados, como fez hoje o ex-presidente em comício no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista. O líder do PCdoB na Câmara saiu em defesa de Lula. Momento de solidariedade ao presidente Lula. Nós começamos hoje uma campanha Lula Livre, uma campanha para motivar a população brasileira, denunciando as arbitrariedades no processo que culminou na prisão de Lula. A imprensa internacional também repercute a prisão do ex-presidente Lula. A gente conversa agora ao vivo com Jorge Pontual em Nova York. Boa noite, Pontual. O que dizem os jornais e sites de notícia? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Lula, do Brasil, se rende à polícia. Essa foi a manchete da BBC de Londres, a primeira a dar internacionalmente a notícia. Logo em seguida, a agência Reuters informou. Lula, do Brasil, se entrega à polícia terminando em impasse. E o New York Times, ex-presidente Lula, do Brasil, se rende para servir pena de prisão de 12 anos. Mais cedo, repercutiu nos jornais internacionais o discurso em que o ex-presidente anunciou que iria se entregar. No francês Le Monde. No Brasil, Lula anuncia aceitar ir preso e completa. O ex-chefe de Estado novamente contestou os fatos de que é acusado e disse querer provar que seu processo é um crime político. Ex-presidente Lula diz que se renderá à polícia após dias de impasse, diz a manchete do Washington Post. A reportagem informa que o ex-presidente foi condenado por aceitar propinas de uma empreiteira brasileira em troca de contratos governamentais. Lula diz que vai cumprir a pena de prisão por corrupção, diz o Financial Times. O jornal britânico informa que, embora a esquerda o venere, pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros quer vê-lo atrás das grades. O New York Times destacou que há poucos meses da eleição presidencial, a esquerda no Brasil não tem um substituto para Lula como candidato. Juliana, Chico. Obrigada, Pontual. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal está investigando quem são os autores das pichações em 2 prédios da Justiça Federal. A construção de mais de 100 anos abrigou o Supremo Tribunal Federal por meio século, quando o Rio era a capital do país. Agora aqui existe um centro cultural. O prédio, um patrimônio da arquitetura nacional, foi alvo do ataque que deixou manchas pretas, brancas e vermelhas na fachada. Os responsáveis pelo vandalismo escreveram Lula livre e Lula pela democracia. Ao lado, outro edifício da Justiça Federal. Eu acho que eu quero pesquisar por que ele foi solto. Acho que eu vou fazer um review por que ele foi solto. Do ex-presidente Lula. O ato foi convocado pela Frente Brasil Popular. A Polícia Federal já começou a investigação, fazendo... Só vai ter umas paradinhas aqui. Falando aí das pichação, que a galera não gostou, eu estava mais interessado em lembrar o porquê que ele foi preso de fato e qual eram as provas manifestaram indignação e exigiram uma resposta rápida das autoridades. A associação e é isso, acho que amanhã eu vou fazer vou rever o porquê que ele foi solto. O que eles alegaram em relação àquelas provas. Porque pelo que eu sei, o pessoal fala que é tipo, não, era para ele ter sido julgado em outro lugar, não no Paraná. E não que aquela prova lá do cara que acusou, não, era do Lula, assim, tava inválida. Então, é 2 coisas diferentes, né? Você invalidar a prova, falar que a prova é falsa, e você falar que ele tava no tribunal errado. É bem diferente. Mas é isso, valeu.